Estudo: a lança de Saul. Poucos percebem isso. A história de Saul e Davi não é apenas sobre um rei com uma lança e um pastor com uma harpa. É sobre dois tipos de poder, dois tipos de coração, dois tipos de trono. Imagine a cena. Um salão real em silêncio tenso. O rei de Israel está sentado no trono. Na mão direita não está o cetro, está a lança. A harpa toca. O ambiente pede cura, mas o coração do rei está em guerra. Os servos olham, ninguém fala. O clima é de liturgia, mas a atmosfera é de medo. De repente, a mão que deveria abençoar arremessa. A lança cruza o ar, corta o silêncio, rasga a confiança. Davi desvia. O palácio treme, mas o trono continua de pé. A maioria lê essa história como um episódio de ciúme, mas o que estou prestes a te mostrar muda completamente a forma como você enxerga liderança espiritual, autoridade, poder e principalmente o que acontece quando o trono passa a governar não pela presença de Deus, mas pelo medo. Porque a verdade é dura. A lança não nasce na mão, ela nasce no coração. E quando um coração doente segura um trono, todo mundo em volta passa a viver em modo de sobrevivência. Este é o ponto onde tudo muda. Não é a história de um rei nervoso. É o retrato espiritual de todo o sistema. Igreja, família, empresa, ministério, Estado, onde a insegurança do topo se transforma em opressão na base. Vamos entrar nessa história com calma, profundidade e honestidade brutal. Você vai perceber que Saul não é só um personagem bíblico distante. Às vezes, ele é um espelho. A maioria lê 1 Samuel como uma sequência de histórias soltas. Samuel, Saul, Davi, Golias, guerras, fugas, salmos. Mas, teologicamente, esse livro é um laboratório de liderança espiritual. Israel está em uma fase delicada. Sai de um modelo de juízes carismáticos, Sansão, Gideão, Débora, para um modelo de monarquia centralizada. Antes, Deus levantava juízes pontuais para crises específicas. Agora, Israel quer um rei permanente, com exército fixo, corte, burocracia, sistema. 1 Samuel 8 é o ponto de virada. O povo pede um rei como todas as nações. Isso é mais que política, é teologia. Eles querem segurança visível, estrutura, aparência de estabilidade. Saul é a resposta divina irônica. Deus concede o que o povo quer para revelar o que o povo não entende. O perfil de Saul: eleito por aparência, rejeitado por coração. Biblicamente, Saul começa bem, bonito, alto, impressionante. 1 Samuel 9, versículo 2, carismático, vitorioso em guerras. 1 Samuel 11, unção real confirmada publicamente, mas há rachaduras desde o início, insegurança identitária. Sou da menor das tribos. 1 9, versículo 21, medo da opinião pública. 1 Samuel 15, 24, temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Incapacidade de obedecer integralmente à palavra de Deus. A partir de 1 Samuel 15, teologicamente o eixo gira. O Senhor rasgou de ti hoje o reino de Israel. 1 Samuel 15, 28. Deus rejeita Saul como rei no plano espiritual, antes que Saul perca o trono no plano visível. É possível manter a cadeira e perder o reino. A dinâmica espiritual. A saída do Espírito. Esse é um dos pontos mais profundos. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito mau, da parte do Senhor, o atormentava. 1 Samuel 16, versículo 14. Do ponto de vista da teologia do Antigo Testamento, a presença do Espírito em reis e profetas é carismática e funcional, não apenas devocional. Quando o Espírito se retira, não é apenas perda de unção, é desestruturação interna. O texto é duro, o vazio não fica neutro. Onde o Espírito se retira, algo ocupa. Não é poesia, é diagnóstico. Davi entra em cena, harpa em meio a lanças.
Davi é ungido em 1 Samuel 16 antes de ser reconhecido publicamente. Ele carrega uma unção que ainda não corresponde à posição. Enquanto Saul reina visivelmente, Davi já carrega em segredo o futuro de Israel. E é nesse contexto que chega a cena-chave. Davi, o ungido em formação, é chamado para tocar harpa e aliviar o tormento de Saul. A liturgia é correta. Harpa, música, palácio, rei, mas o coração do rei está em outra frequência. A harpa, a lança e o coração inviabilizado. A maioria lê 1 Samuel 18, 10, 11 como uma cena de raiva momentânea. Mas ali está o raio-x de um sistema inteiro. Davi toca a harpa, o ambiente pede cura. Saul responde com ataque. A harpa, o dom que revela o diagnóstico. Davi entra com um dom, sua música. A harpa é ao mesmo tempo serviço, Davi está ali para servir, terapia, amenizar o tormento de Saul, sinal, a presença de Deus se manifesta pelo ministério dele. Só que aqui está a chave. O dom de Davi não cria o problema de Saul, ele expõe. Poucos percebem isso. Unção não é ameaça para quem está curado. Unção é ameaça para quem construiu sua identidade na comparação. O texto destaca: Davi não provoca, a harpa não ameaça. A presença de Deus apenas ilumina o que já está doente. O problema de Saul nunca foi Davi. Foi o que Davi acordava dentro dele. A lembrança do que ele mesmo perdeu, o contraste entre um coração que Deus aprovou e um coração que Deus rejeitou, o medo visceral de ser substituído. A lança, o instrumento do medo travestido de autoridade. Por que lança? Biblicamente e militarmente, a lança é uma arma de médio alcance. Não é arco, não ataca de muito longe. Não é espada, não exige proximidade e vulnerabilidade. É a arma do ataque covarde. Machuca sem declarar guerra, fere sem diálogo, controla sem abrir o jogo. Quando Saul tenta cravar Davi na parede, não é só tentativa de homicídio, é tentativa de fixar no concreto aquilo que ele não suporta no invisível. Repare os movimentos de Saul ao longo da narrativa. Ele fere primeiro Davi. Depois, a mesma lança se volta contra Jonatas, seu próprio filho. 1 Samuel 20, 33. Essa é uma lei espiritual. Quando o coração adoece e a liderança não é tratada, ninguém está seguro. A lança começa apontada para quem ameaça a posição. Termina apontada para quem mais se ama. Onde há paranoia, não existe mais discernimento. Todo mundo vira possível inimigo. O trono governando pelo medo, o ambiente envenenado. Saul aparece diversas vezes sentado com a lança na mão. 1 Samuel 18, 10, 19, 9, 22, 6. Isso é narrativamente proposital. O trono não é lugar de arma, o trono é lugar de cetro. O cetro simboliza autoridade legítima. A lança revela poder inseguro. Quando um líder governa com a lança na mão, não edifica lealdade, apenas produz silêncio. Não inspira confiança, apenas gera cálculo de autopreservação. Não forma pessoas, apenas treina sobreviventes. Historicamente, Israel enfraquece sob Saul. Espiritualmente, isso revela um princípio que atravessa séculos. Onde há medo no topo, há opressão na base. Poucos percebem como isso é atual. Igrejas governadas por ameaça espiritual velada, famílias governadas por chantagem emocional, empresas governadas por humilhação e terror psicológico, ministérios governados por comparações, boicotes e assassinatos de reputação. Tudo isso é lança disfarçada de autoridade. Quando a oportunidade de vingança encontra um coração curado. Agora vem uma das cenas mais subestimadas de toda a Escritura. Davi no acampamento, Saul dormindo, a lança fincada no chão. 1 Samuel 26. Poucos entendem o peso simbólico disso. A arma muda de mão, o espírito não. O texto mostra: Saul dorme, a lança está fincada junto à sua cabeça, Davi se aproxima, vê a lança, tem a oportunidade perfeita. Na lógica humana, é justiça poética, é autodefesa, é autopreservação. Mas espiritualmente, esse é o exame final de Davi.
Davi pega a lança e aqui está o ponto. Caráter não mata quando tem chance. Caráter devolve o que poderia usar. Davi recusa herdar o estilo do líder que o feriu, assumir o trono pela via da violência, justificar um assassinato com um discurso de propósito maior. Ele entende uma verdade que muitos líderes ignoram. O modo como você chega ao trono define o modo como você vai governar do trono. Quem sobe ao poder usando lanças, governa cercado de lanças. Quem sobe ao poder confiando em Deus, governa debaixo de cetro. O discernimento que separa oportunidade de permissão. Teologicamente, esse é um ponto de ouro. Davi tem oportunidade, Davi tem motivo, Davi tem consentimento humano. Abishai diz: Deus entregou o teu inimigo em tuas mãos. Mas ele discerne algo profundo. Oportunidade não é sinônimo de permissão divina. Muita destruição espiritual acontece quando líderes confundem portas abertas com vontade de Deus. Pessoas justificam atitudes tóxicas porque a chance apareceu. Ministérios se constroem em cima de alianças nascidas do ressentimento. Davi faz o oposto. Ele devolve a lança, ele preserva Saul, não por romantismo, mas por temor a Deus. Ele se recusa a se tornar aquilo que quase o destruiu. Isso é maturidade espiritual. Isso é teologia encarnada. Lança versus cetro. 2 reinos, 2 lógicas. A Bíblia é intencional nos símbolos. Lança fala de medo, autoproteção, controle. Cetro fala de autoridade legítima, reconhecida, firmada em Deus. Quando um líder vive de lança na mão, ele já perdeu o cetro no invisível, continua ocupando função, mas não carrega mais autoridade diante de Deus. Essa é uma verdade dura. É possível perder o trono sem nunca sair da cadeira, e o contrário também é verdade. É possível estar fugindo no deserto e ainda assim já carregar o reino no coração. Quando você segura algum tipo de trono. Agora a pergunta deixa de ser sobre Saul e Davi e passa a ser sobre você. Se hoje você governa qualquer coisa, uma casa, um casamento, uma equipe, uma igreja, um ministério, um projeto, uma influência digital, a questão não é se você tem poder, é como você o segura. Sinais de que a lança já nasceu no coração. Algumas perguntas sinceras. Quando alguém com mais talento se aproxima de você, o que nasce primeiro? Admiração ou defesa? Quando alguém é mais reconhecido do que você, qual é o movimento interno? Gratidão ou comparação? Quando alguém cresce perto de você, você se alegra ou começa discretamente a se afastar, desacreditar, isolar? Lança nasce assim, em comentários irônicos, em silêncios calculados, em portas que você não fecha oficialmente, mas dificulta na prática, em decisões que não são para o bem do todo, mas para a proteção do seu lugar. Lança não é só agressão explícita. Lança é todo gesto que fere alguém sem assumir que declarou guerra. Atenção! A lança nunca para no inimigo. A narrativa de Saul é um alerta. Primeiro ele tenta matar Davi, depois tenta matar Jonatas. Quando o medo governa, você começa ferindo quem discorda, acaba ferindo quem ama você. Todo ambiente governado pelo medo vira campo minado. Pessoas medem cada palavra, criatividade é sufocada, intimidade é substituída por performance. Ninguém floresce, todos apenas sobrevivem. O chamado de Davi para a nossa geração. Há um chamado claro: recusar governar com as armas que quase destruíram você. Recusar liderar com o mesmo padrão de controle, humilhação ou medo que você sofreu. Escolher caráter, mesmo que isso pareça custar oportunidades. Você pode perder convites, espaços, reconhecimento, atalhos para chegar mais rápido, mas quem escolhe caráter não perde o chamado. Porque chamado não é cadeira, é aliança com Deus. Esse é o ponto onde tudo muda. Você precisa decidir, diante de Deus, qual símbolo define sua liderança: a lança da autoproteção ou o cetro da autoridade que vem da presença?
quando a história olha para o seu trono. No fim, a história de Saul e Davi nos coloca diante de um espelho teológico. De um lado, um rei que começou com unção, mas terminou com lança. Do outro, um fugitivo que começou com harpa e terminou com cetro. O que derrubou Saul não foi um exército inimigo, foi um coração que nunca foi tratado. Ele perdeu o espírito, mas manteve a estrutura. Perdeu a autoridade, mas continuou com a aparência de rei. Perdeu o cetro, mas não largou a lança. Davi, por outro lado, vive algo que só quem teme a Deus entende. Ele é perseguido sem ter culpa. É injustiçado sem direito de resposta plena. É atacado por mãos que um dia o abençoaram. Mas não negocia uma coisa: ele não vai se tornar a versão amarga de quem o feriu. A pergunta que fica para você é direta, mas cheia de graça. O que você está segurando hoje? Um trono que exige defesa constante? Uma lança que vive pronta para ser atirada? Ou um cetro que você sabe que não merece, mas recebeu pela graça? Porque no fim, a história não vai lembrar de quantas pessoas você manteve no lugar. Ela vai lembrar do tipo de ambiente espiritual que você criou em volta de si. Você pode ser lembrado como alguém que governava pela ameaça, ou como alguém que liderava com presença, caráter e temor de Deus. A lança não nasce na mão, nasce no coração. E é exatamente aí que Deus quer começar hoje.